Oferecimento Gorilla. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. Boa noite, queridos internautas. Meu nome é Mônica Feliciano. Eu estou aqui com mais uma Oficina do Corpo, sempre interagindo com vocês a respeito de hábitos relacionados à qualidade de vida e o estilo de vida saudável. Tá? No programa de hoje, uma das coisas interessantes assim que a gente ainda não tem muito domínio, mas que vale muito a pena conhecer, são os aspectos relacionados à diabetes. Cada vez mais a gente percebe que há uma tendência na população em manter o peso fora do controle, estar acima do peso, e a obesidade passa a ser uma epidemia mundial. Inclusive pessoas com 3, 4, 5 vezes o peso ideal são cada vez mais comuns no nosso dia a dia. Bom, a obesidade é a grande inimiga da qualidade de vida, porque acarreta uma série de distúrbios no corpo todo, influencia a qualidade de vida e inclusive envolve todas as pessoas à sua volta. Na metafísica se diz que o obeso ele é um grande carente, e por essa carência supre com um abastecimento de energia o seu corpo, fazendo com que haja sempre um contínuo funcionamento, ao invés de fora para dentro, de dentro para fora. Muito bem. O que a diabetes tem a ver com isso? Se o obeso ingere muito gorduras e carboidratos, por consequência, o índice glicêmico dessa pessoa é sempre elevado. Então, isso faz com que haja uma dificuldade do pâncreas em fabricar insulina, que é a substância que vai favorecer a absorção das células para a entrada da glicose. E aí depois pode haver um estresse, um cansaço nesse órgão. Ou mesmo vai fazer com que a pessoa não tenha tempo suficiente ou esforço suficiente de queimar esse açúcar, e esse açúcar não entra na célula de jeito nenhum e fica livre no sangue, ocasionando uma série de distúrbios. Só que é comum as pessoas já serem diabéticas antes de terem a doença diagnosticada. Para isso, precisa estar atento a alguns sinais. Por exemplo, sede excessiva, se levantar muitas vezes à noite para urinar, cansaço ou preguiça, que às vezes são sintomas que são confundidos na adolescência ou no dia a dia com estresse comum. Tá? Então, eu gostaria que vocês observassem no dia a dia, incluíssem no check-up de vocês informações a respeito da quantidade de açúcar que vocês têm no sangue. O tema hoje está relacionado à diabetes pura e simplesmente porque é um tema que é preocupante, ao mesmo tempo que pode ser prevenido, desde que você tenha uma alimentação adequada, rica em fibras, em frutas, mas principalmente equalizando ingestão de calorias com atividade física. Hoje em dia, no Brasil, 43% da população está acima do peso, ou seja, quase a metade da população. O Ministério da Saúde estima que existam cerca de 11 milhões de diabéticos no Brasil. Muitas pessoas ainda sem diagnóstico. Existe uma outra situação que está relacionada a essa pré-obesidade e ainda não diabetes detectada, que é a síndrome metabólica. Ou seja, quando a pessoa já tem disfunções do organismo relacionadas ao peso excessivo e a esse excesso de açúcar no sangue, mas ainda não sabe. A Organização Mundial de Saúde prevê que em 2030 haverá no mundo cerca de 438 milhões de diabéticos. E esse número pode ser ainda subestimado, uma vez que nem todas as pessoas têm o hábito de fazer check-up. Tá? Agora,
pessoas diabéticas já eram portadoras da síndrome metabólica. Sem saber, já traziam disfunções relacionadas ao açúcar excessivo no corpo e à não metabolização dessa substância. Bom, como que a gente detecta síndrome metabólica? Pura e simplesmente porque a pessoa está acima do peso? Bom, claro, visualmente você percebe sem muitas avaliações quando a pessoa está, entre aspas, fora de forma, né? Mas principalmente a síndrome metabólica caracteriza-se em geral com o acúmulo da gordura abdominal, né? Aquela cintura com pneuzinho, intolerância à glicose, pressão alta, às vezes ocasional, às vezes já instalada, colesterol e triglicérides elevados. Um ou mais fatores nem sempre significa diagnóstico, porém, um acompanhamento médico pode levar a pessoa a entender que ela não está metabolizando bem a energia que ingere. Muito bem, agora, sobre diabetes, né? A gente fala que, na verdade, açúcar no sangue, excesso de açúcar, mas o que faz a diabetes realmente se manifestar? É essa falta de entendimento entre escolha dos alimentos, nutrição e matar a fome, né? Muitas vezes, quando a pessoa está com fome, ela come aquilo que aparece, sem pensar nas consequências daquela substância no organismo ou se depois ela vai utilizar aquela energia para sua vida, né? Muito bem. E aí, esse açúcar fica no organismo trazendo um número imenso de distúrbios para os rins, para o fígado, para a visão, no próprio sangue. Veja, o que dificulta a absorção de glicose pelas células é quando não há uma quantidade suficiente de insulina, porque o pâncreas já não está conseguindo dar conta, né? Ou mesmo os receptores da insulina, eles já não estão favoráveis e funcionando bem, ou seja, o açúcar não consegue entrar na célula e fica lá flutuando no sangue. Esse é o tipo 2, né? O tipo de diabetes 1 é mais caracterizado em crianças e muitas vezes essas crianças não estão acima do peso. Realmente é uma disfunção da absorção do açúcar pelas células. E já o tipo 2, que é mais conhecido nos adultos e nos adultos acima do peso, né, sedentários, idosos, nem sempre, mas inclusive em idosos, é algo que a gente nota mais comum. Então, é importante que o exercício físico seja parte da rotina de vida da pessoa. Lembra, o programa Oficina do Corpo vai sempre lembrar que todos nós temos uma série de cuidados a serem assim, percebidos em relação à vida. Nutrição, atividade física moderada e constante, administração do estresse, relacionamento interpessoal saudável, né? Conviver com as pessoas em harmonia, busca de lazer e recreação, justamente para fazer com que haja uma dinâmica social de interação feliz, tá? Quero que vocês interajam comigo e já quero lançar, inclusive, uma pergunta muito interessante do nosso programa, sempre relacionada a comportamento, né? A pergunta é a seguinte: para que uma série de doenças sejam prevenidas e para que uma série de situações sejam melhor resolvidas em relação à qualidade de vida, ou seja, se a pessoa já está doente, encontrar depois o seu bem-estar e a sua cura, é necessário mudança de hábitos, né? E mudança de hábitos a favor de uma qualidade de vida. Muito bem, agora eu pergunto para vocês, por que é tão difícil mudar? Por que o ser humano resiste tanto a mudanças? Se a gente fala, por exemplo, em excesso de peso e obesidade, e a gente já sabe, quanto seres humanos inteligentes, que a reeducação alimentar promove o reequilíbrio do organismo, por que a pessoa resiste tanto a não mudar a forma de se alimentar? Não é falta de inteligência. Muitos de nós, muitas pessoas com peso excessivo, sabem que não estão se alimentando bem,
mas resiste. Diz que há um determinado prazer em comer aquela substância, aquele alimento hipercalórico. Muito bem, mas se não lhe faz bem, se ele está trazendo mal-estar, pode até induzir a uma morte, por quê? Por que a pessoa resiste à mudança? Eu vou dar um espaço para o comercial e quero vocês interagindo comigo. Até já! Promoção imperdível do Gorila. Telefone sem fio Motorola Fox 1500. Design moderno e inovador que combina com qualquer ambiente. Somente R$ 159 à vista ou em até 10 vezes de R$ 15,90 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Oi pessoal, estamos voltando com a Oficina do Corpo e eu acabei de fazer uma pergunta para vocês relacionada à mudança de hábitos, né? Por que é tão difícil mudar hábitos? Eu queria agradecer ao Michael que mandou uma pergunta, né? É verdade que a diabetes é genética? Sim, ela pode ser realmente recebida através de gerações, via cromossomo, claro, e justamente por isso, por já haver um histórico na família, é que é necessário estar mais atento aos hábitos alimentares e buscar uma prevenção dessa doença. Sim, pode ser genética, mas também está diretamente relacionada aos nossos hábitos, tá? Ok, eu estou recebendo várias mensagens de carinho, obrigada. Sabe o que eu gostaria? Quando enviarem mensagem para mim, enviem também o e-mail de vocês, tá? Eu recebo o nome de vocês e a mensagem. Mas com o e-mail a gente pode interagir depois e eu posso conversar com vocês e agradecer o envio da mensagem, tá bom? Olha, responde para mim por que é difícil mudar de hábitos. Por que é tão difícil, no caso, por exemplo, da alimentação, deixar doces e frituras? Por que é tão difícil comer menos? Por que é tão difícil para quem ingere álcool em ocasiões sociais ou mesmo por uma rotina semanal deixar de beber, né? Claro, relacionado ou não a algum tipo de doença, porém, só em relação ao hábito, não estou falando nem do alcoólatra, né? E não estou falando nem daquele que come compulsivamente. Estou falando pura e simplesmente daquele que come por prazer e que opta no lanche rápido por frituras, ao invés de um suco, de uma salada de frutas, tá bom? Isso, vem comigo, tá? Opa, o Rafael diz assim, eu conheço pessoas que podem comer de tudo e que não engordam. Por quê? Bom, múltiplos fatores, né, Rafael? Múltiplos fatores. Muitas vezes essas pessoas têm um metabolismo acelerado. Muitas vezes essas pessoas... O metabolismo acelerado significa o seguinte, que o organismo constantemente está digerindo essa energia e eliminando essa energia. Portanto, a pessoa é bastante ativa, né? Às vezes pode estar relacionado a algum tipo de parasita, né? A pessoa já tem no seu organismo ali um hospedeiro e também usufrui daquela alimentação. E às vezes a genética faz com que a pessoa, mesmo comendo muito, não coma comidas que fiquem lá reservadas, né? Por exemplo, vegetarianos, eu já vi pessoas que comem muito, mas tem lá o seu biotipo bastante equilibrado. Então, dependendo daquilo que a pessoa come, ela pode também ter um favorecimento da sua forma e do seu peso, tá? Obrigada, viu, pela pergunta. Manda seu e-mail para a gente conversar também e eu agradecer o envio da sua mensagem.
lembra que eu queria saber o que você acha sobre mudança? Por que é difícil mudar? Então, responde para mim. O que você acha que faz com que as pessoas sejam muito teimosas, mais do que persistentes, e muitas vezes optem, por exemplo, no caso do peso, por uma operação do estômago, ao invés de uma mudança de hábito alimentar. Mesmo que o médico diga o seguinte, você vai precisar mudar de hábito alimentar. Comer menos, selecionar melhor aquilo que come, né? Então, fala para mim. Eu queria agora entrar no tema estresse, né? Como é que você está administrando o seu estresse? Como é que você entende o seu estresse? Como é que você avalia o seu comportamento para saber se você está ou não se excedendo em determinadas coisas? Então, vou fazer algumas perguntas aqui e depois vou deixar disponível no site do programa, tá? Então, é um exercício. Você que está aí ouvindo, pode assinalar, sim, isso acontece comigo, então, não acontece comigo. Muito bem. Você tem dores de cabeça, desmaios e tontura? Falta de ar? Está constantemente nervoso ou sente um tremor interno? Você tem dor no peito ou então sente seu coração bater acelerado? Dores musculares em geral ou na parte inferior, parte lombar das costas? Você sente coceira, suor ou tremor de vez em quando ou quando recebe alguma notícia ou quando se encontra numa determinada situação? Você tem tido constantemente diarreia ou mesmo prisão de ventre? Você sente do nada acessos de calor ou de frio? Você tem pouco apetite, náusea, uma irritação estomacal? Você tem durante o dia e alguns dias da semana sensação de fraqueza ou peso em alguma parte do corpo? Você está se sentindo mais lerdo, com pouca energia? Você tem dificuldade para dormir ou então para manter o sono durante a noite? Você tem tido perda do interesse, do prazer sexual? Você tem usado sei lá quanto tempo, mas constantemente álcool para relaxar? Uma taça de vinho para dormir? Por aí vai. Você tem fumado em excesso? Você tem tido falta de interesse pelas coisas? Você tem algum tipo de incapacidade para produzir, um bloqueio mesmo no trabalho? Você anda preocupado, ansioso ou tolhido? Você anda muito excitado ou tenso e tem um choro fácil, chora por qualquer coisa? Em algum momento você se sente sem esperança, triste ou deprimido? Você tem tido medo sem motivo? Tem tido dificuldade para decidir? Você tem tido necessidade de conferir o que faz para ver se realmente fez? Você anda excessivamente preocupado ou desleixado? Você tem feito as coisas mais devagar para acertar? Tem tido dificuldade de concentração? Tem tido dificuldade para lembrar coisas? Tem tido pesadelos ou pensamentos ruins? Falta de compreensão dos outros? Não entende aquilo que os outros lhe dizem? Critica os outros criando inimizades? Sabe quando tira conclusões precipitadas? Você tem se tornado uma pessoa só, sentindo necessidade de ficar sozinho? Você tem tido desavenças e discussões com amigos e com familiares? Você tem tido falta de receptividade das pessoas? Você percebe que as pessoas não estão muito receptivas para você? Enfim, como que você avalia o seu grau de estresse nesse momento? Como que a pessoa que mora com você, um familiar, um companheiro, avalia o seu estresse? Concorda ou não com essa avaliação? E aí você já parou para pensar qual o motivo desse estresse? Muito bem. Em cima disso, você vai perceber que se você tiver mais da metade desses sintomas, o seu nível de estresse é alto. Se você tiver grande parte das perguntas sendo corretas, o seu nível de estresse está excessivamente. Então, vale a pena procurar um médico, vale a pena procurar um psicólogo, vale a pena diminuir o ritmo de trabalho. Tá bom? Pense nisso, tá? Eu vou deixar à disposição no site do programa.
Rafaela Soares, parabéns pelo programa. Obrigada, Rafaela. Manda seu e-mail, oficinadoccorpo@justtv.com.br, tá? Oficina do Corpo com OPHYCINA do corpo@justtv.com.br, tá bom? Ok. Obrigada, Cristiano do Rio de Janeiro. Diz que está adorando, está assistindo o nosso programa. Obrigada, viu? Pedro diz assim: me estresso todos os dias no meu trabalho. O que fazer? Larga o trabalho? Pedro, claro que a resposta eu não tenho para você, mas se você busca bem-estar e felicidade, existe algo que possa substituir o seu trabalho? Você pode mudar? Você pode fazer algo diferente? Você pode fazer algo numa outra empresa? Então, vale a pena repensar o quanto o salário e o teu estresse têm trazido de benefícios ou não para o teu planejamento de vida. Muitas vezes a gente suporta o estresse no trabalho porque há uma programação financeira de acordo com o nosso rendimento. E aí você também tem que estabelecer um limite para isso. Às vezes você investe no estresse porque você está ganhando aprendizado, também é possível. Mas muitas vezes o sacrifício está sendo maior do que aquilo que realmente te traz de benefício. Então vale a pena repensar. Até porque no ambiente de trabalho a gente interage com pessoas, né? E muitas vezes o estresse faz com que você perca depois o relacionamento dessas pessoas, uma vez que você não suporta ou não se sente mais ali naquele ambiente, tá bom? Então repensa os benefícios, né, e as desvantagens, tá? Ai, olha, tem uma internauta, não mandou o nome, diz assim: ando completamente desinteressada por tudo. Bom, realmente aí já se instala um quadro de tristeza, um quadro de depressão, e isso tem que ser administrado ao longo, ou seja, não pode durar muito. Se tem realmente alguma situação que te deixa triste, ela tem que ser bastante compreendida e ela precisa ser, inclusive, experienciada, porém não de maneira prolongada. Você não pode reviver esse estado porque não é saudável para você. Tem um ditado que diz assim: nem santos nem sábios viveram sem problemas. Mas o grande desafio da nossa vida é encarar essas dificuldades, né, e buscar uma atitude proativa em relação àquilo que não está certo, aquilo que não está em equilíbrio na nossa vida, tá bom? Então, busque se interessar por coisas que te dê prazer e alegria, tá bom? Ana Mara, como saber se o estresse virou doença? Essa pergunta é muito interessante. Bom, em primeiro lugar, você precisa identificar se o estresse é físico, psíquico ou emocional, né? Então, de tudo aquilo que eu falei, o estresse emocional, ele está mais caracterizado pelas questões relacionadas ao choro compulsivo, né? A emotividade principalmente, ou então as situações às quais você se irrita com as pessoas, tá? Então, tudo aquilo que provoca em você algo relacionado às feridas mortais, que são os sentimentos de tristeza, medo e raiva. No estresse psíquico, você passa a ter ilusões, você passa a ter situações as quais a mente não está funcionando bem, ou por esquecimento, ou por lapsos de memória, ou por dificuldades de concentração, ou mesmo por ver coisas que não estão acontecendo, sabe? Tirar conclusões precipitadas, sentir-se perseguida, né? Então tudo isso tem a ver com ilusões mentais e um distúrbio realmente de desequilíbrio. Do ponto de vista físico, está diretamente relacionado à dor, né? Como eu falei, por exemplo, relacionado à diarreia ou prisão de ventre, dificuldade de dormir, sono à noite interrompido, né? Dores no corpo em geral, mal-estar em geral, palpitações, falta de ar. Então, dependendo daquilo que você notar que não está te fazendo bem, vale a pena consultar um médico, consultar um psicólogo. Buscar uma nutricionista, às vezes, para equilibrar a sua dieta, tá bom? Obrigada pela pergunta. Manda seu e-mail para mim. Obrigada. Anderson, de Tocantins. Preciso estudar mais, pois não tenho paciência em casa. E no trabalho não consigo.
me concentrar? O que posso fazer para melhorar? O Anderson é policial. Anderson, eu não sei como é que está o equilíbrio da sua rotina de sono e vigília, né? Então, por exemplo, se de repente você tiver mais tempo acordado e menos qualidade no seu repouso, realmente você deve estar tendo dificuldade de concentração, porque o corpo não está tendo o tempo suficiente para recarregar suas energias, principalmente a mente, né? A questão da paciência, eu imagino que no seu trabalho você carrega um nível de tensão muito grande por autocontrole, né? Impor a ordem, manter a postura, uma vez que você é policial, exigir disciplina das outras pessoas, né? E quando chega em casa, ou quando está no meio dos seus, você deve meio que ficar mais à vontade, e aí por isso a paciência é curta. Tudo isso quer dizer excesso. Excesso de trabalho, falta de repouso adequado, pode estar relacionada ao sono, tensão muscular, responsabilidades. Vale a pena tirar um pouco o pé do acelerador, né? Vale a pena observar o quanto você tem conseguido ou não resgatar o seu repouso, né? E vale a pena também melhorar o seu relacionamento interpessoal, principalmente em casa, porque não adianta a gente desabafar com aqueles que estão em nossa volta, que são justamente quem a gente ama. Muitas e muitas vezes a gente direciona a raiva interior para as pessoas erradas, né? E essa raiva, ela tem que ser direcionada ou como energia para si mesmo, ou mesmo como diálogo para aquela pessoa realmente que está ali trazendo a você um desconforto ou incômodo, tá bom? Reanalisa a sua rotina. Boa sorte. Manda um e-mail para mim responder para você. Ok. Muito bem. Silvia, estamos no finzinho. Bom, quero ter mais interesse, pois estou completamente desmotivada. Choro à toa e me enfureço com facilidade. O que fazer? Então, isso aí é estresse emocional, né? E esse estresse emocional está fazendo com que você tenha esse desajuste de comportamento, essa falta de qualidade. Você precisa investigar, Silvia, se aquilo que te traz tristeza e aquilo que te traz indignação e raiva não pode ser resolvido com um diálogo, tá? Observar se vale a pena você entender quais são as situações que favorecem você a entrar nesse tipo de emoção e aí como resolver para que você tenha equilíbrio, tá bom? O que deve fazer, né? Bom, você deve, em primeiro lugar, fazer uma reflexão sobre si mesma, em casa, no trabalho, nos seus relacionamentos interpessoais, as pessoas mais próximas, quem você ama, e saber se realmente você está tendo oportunidade para dar a si mesma o seu devido valor, a sua autoestima, reconhecer as suas qualidades, né? E a partir daí, se desligar-se um pouco das cobranças em sua volta, tá bom? Olha, eu não vou conseguir responder para todo mundo, então queria que vocês enviassem novamente com o e-mail de vocês, tá? E aí eu posso conversar com vocês interagindo depois. Queria agradecer muito a todos por estarem aqui comigo. Queria convidar o pessoal de São Paulo para assistir a peça Alice no País das Maravilhas, tá? Que está no Teatro União Cultural. Isso, Rua Mário Amaral 209, no Paraíso. Tá bom? Sábado e domingo às 16 horas. E quero mandar um abraço principalmente para uma das diretoras desse teatro, né? Que é uma adaptação da companhia Le Plat du Jour, concebida pela Alexandra Colli, que é a Carla Candiotto. A Carla Candiotto, uma amiga muito querida, foi ex-atleta também comigo de voleibol e quero mandar um abraço para ela, tá? Gente, obrigada pela audiência. Estou aqui terça-feira que vem, às 10h30 da noite, e conto sempre com vocês, tá bom? Obrigada, produção. Tudo de bom, vocês são 10. Ok, obrigada. Boa semana.